Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é Pentecoste não é para cristão. O dia de Pentecoste era os últimos dias. Foi um evento que aconteceu onde pessoas de várias nações falaram, cada um em sua própria língua. Veja Atos 2, versículo 5, que diz: Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Então, a língua que essas pessoas falavam não era uma língua misteriosa, como prega a igreja evangélica. Eles falavam cada um o idioma do lugar em que eles vieram, ou seja, da nação que cada um nasceu. Versículo 6. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um falava em sua própria língua. Então saiba que o que aquelas pessoas falavam não era uma língua celestial, não era a língua dos anjos, como diz o sistema religioso. Era uma língua terrestre, uma língua humana. Veja o que diz o versículo 7. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses que estão falando? Versículo 8. Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Saiba que em Jerusalém morava muita gente de outras nações que já eram considerados judeus. E nos dias de Pentecostes falava cada um em sua própria língua, de onde eles nasceram. Então os crentes evangélicos não entendem isso e dizem que falar em língua é falar a língua dos anjos. Isso é uma tremenda falta de entendimento do Evangelho de Cristo. Veja o que diz o versículo 9. Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitam a Mesopotâmia e Judeia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia. Versículo 10. A Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeu como prosélitos. Versículo 11. Cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Portanto, meu amigo, naqueles dias de Pentecostes, aquela gente falava em outro idioma e entendiam a linguagem dos judeus e o que Pedro pregava. Então saiba que este era o poder de Deus derramado em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Hoje, nas igrejas pentecostais, as pessoas falam línguas que nem elas mesmas entendem o que elas estão falando. Elas não conseguem decifrar o seu significado. E depois diz que é o Espírito Santo. Saiba que isso não tem nada a ver com Deus, pois Deus não iria falar com alguém numa língua estranha, sabendo que a pessoa não iria entender a linguagem falada por ele. Versículo 12. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: Que quer dizer isto? Versículo 13. E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mostos. Na verdade, eles queriam dizer que aquelas pessoas estavam bêbadas, pois não entendia o que estava acontecendo.
Veja o que diz o versículo 14. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: Varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Versículo 15. Pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Sabe então, meu amigo, que o acontecimento de Pentecoste que estava acontecendo era o cumprimento da profecia falada pelo profeta Joel. Versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciões terão sonhos. Portanto, eles estavam vivendo os últimos dias, como foi profetizado pelo profeta Joel. O dia de Pentecostes. Hoje, os crentes pentecostais fazem comemoração do dia de Pentecostes. Sendo assim, eles se tornam judeus, pois está praticando a lei de Moisés. Portanto, eles já não são mais gentios, porque deixou de crer em Cristo para crer em Moisés. Ou você é cristão, ou você é pentecostal. Ou você segue a graça, ou você segue a Moisés. O evento de Pentecostes era um evento local que acontecia em Jerusalém, onde chegava gente de todas as nações. Era uma festa praticada pela lei de Moisés. Veja o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte: Amados, já é esta a 2ª carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero. Versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas. Versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências. Veja que aquele evento era os últimos dias e que os zombadores que Pedro se referia estavam ali, como está escrito em Atos 2, versículo 13. Versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, esses comentários e perguntas sobre a promessa aconteceu naquela época, no tempo que aconteceu o Pentecoste. Estas palavras não foram ditas hoje. Então, os pregadores pentecostais do sistema religioso prega isso e aplica para hoje, distorcendo a palavra que Pedro pregou. Se você dá crédito ao que eles dizem, você estará esperando isso acontecer até o fim da eternidade, como eles esperam, sendo que tudo já aconteceu. Veja o que diz Paulo em 1 Timóteo 4:1. Mais expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Veja também o que diz 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Diz o seguinte:
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva. Versículo 2: Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão da noite. Saiba então que Paulo escreveu esta carta nos anos 53 DC e Cristo veio nos anos 70, quando Jerusalém foi invadida pelo Marechal Tito. Versículo 3: Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Havia um acordo de paz feito entre o povo judeu e o imperador de Roma, Vespasiano, pois Israel já havia passado por muitos problemas com seu antecessor Nero, e o povo de Israel confiava neste acordo que foi feito com o imperador Vespasiano. Mas ele quebrou esse acordo, invadindo Jerusalém com seu exército comandado pelo Marechal Tito, seu filho. E foi um caos. Aconteceu uma grande destruição. Versículo 4: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Paulo alertava aquele povo da destruição que viria nos anos 70, para que eles não fossem pegos de surpresa, como realmente aconteceu. O Marechal Tito devastou Israel, e muitos judeus morreram, e muitos outros fugiram para outras nações. Paulo falava com a Igreja de Cristo, pois sobre ela nenhuma condenação há, e aquela punição que viria era contra os judeus, não era contra a Igreja. Hoje vivemos uma nova geração de abençoados. Aquela punição não foi para nós, ela já aconteceu nos anos 70 com os judeus. Este é o meu recado de hoje. Por hoje é só. E para encerrar, fica aqui o meu abraço. Eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.